No início dos anos 90, numa das maiores fazendas da região, vivia Leonor, uma jovem de 20 anos que tinha tudo o que muita gente sonhava ter. Era filha única de um fazendeiro respeitado. Morava numa casa enorme, cercada por campos verdes e nunca precisou se preocupar com dinheiro. Mas havia uma coisa que nem toda a riqueza do mundo conseguia lhe dar: liberdade para escolher o próprio futuro. Seu pai, seu Augusto, já havia decidido há muito tempo que ela se casaria com Marcelo, filho de outro fazendeiro importante da região. Para ele, aquela união era perfeita. As famílias se conheciam, as terras ficariam ainda mais valorizadas e os negócios prosperariam. Leonor nunca chegou a discutir sobre isso. Na verdade, também nunca teve motivos para sonhar com outra vida. Marcelo era educado, aparecia de vez em quando na fazenda e sempre falava como se o casamento já estivesse marcado, mesmo sem uma data definida. Mas no fundo, Leonor não sentia nada por ele, nem amor, nem raiva. Apenas aceitava a situação como quem aceita uma chuva passageira. Apesar da vida confortável, ela era querida por todos os funcionários da fazenda. Conversava com os peões, ajudava as cozinheiras e adorava ouvir as histórias dos mais velhos. Seu jeito alegre fazia qualquer ambiente ficar mais leve. Numa tarde quente de verão, enquanto caminhava sozinha por uma área mais afastada da propriedade para colher flores silvestres, Leonor ouviu um barulho estranho entre os arbustos. Antes que pudesse entender o que era, sentiu uma dor aguda no tornozelo. Olhou para baixo e viu a cobra deslizando rapidamente pelo mato. O coração disparou. Ela tentou caminhar de volta para a sede da fazenda, mas as pernas começaram a fraquejar. Poucos minutos depois, foi encontrada por 2 trabalhadores caída perto da cerca. O desespero tomou conta da propriedade. Seu Augusto ficou pálido quando viu a filha sendo carregada para dentro de casa. Chamem o médico! Agora! Um dos empregados montou no cavalo e partiu em disparada para a cidade mais próxima. Enquanto isso, Leonor alternava momentos de consciência e tontura. As vozes ao redor pareciam cada vez mais distantes. Já era início da noite quando um carro parou, levantando poeira na entrada da fazenda. Dele desceu um homem alto, de cabelos escuros, expressão séria e uma maleta médica na mão. Era Antônio, o médico mais respeitado da região. Sem perder tempo, ele entrou no quarto onde Leonor estava deitada e começou o atendimento. Aplicou a medicação necessária, examinou o ferimento e deu instruções rápidas para todos ao redor. Durante horas, trabalhou para estabilizar seu estado. Já perto da madrugada, Leonor abriu os olhos lentamente. Tudo estava meio embaçado. Foi então que viu um rosto inclinado sobre ela. Por alguns segundos, achou que ainda estivesse sonhando. Piscou uma vez, piscou outra. E pensou ainda tonta: se eu morri, pelo menos o anjo que veio me buscar é bonito. A vontade de rir apareceu, mas ela mal tinha forças para falar. Antônio percebeu que ela havia despertado. Consegue me ouvir? Leonor apenas mexeu a cabeça. Ótimo! Isso é um bom sinal. Ela continuou olhando para ele por mais alguns segundos. Então, murmurou com a voz fraca: Anjos costumam usar estetoscópio? Pela primeira vez naquela noite difícil, Antônio quase sorriu. Antônio realmente sorriu daquela vez, embora tenha sido apenas por um instante. Fazia muito tempo que não sorria durante um atendimento, ainda mais depois de uma noite tão tensa. Leonor percebeu e sentiu uma pequena vitória, mesmo sem entender por quê. Seu corpo ainda estava fraco. A cabeça pesava e o tornozelo queimava, mas alguma coisa naquele médico de olhos atentos fazia tudo parecer um pouco menos assustador. Então eu não morri? Ela perguntou baixinho. Ainda não, respondeu Antônio enquanto verificava sua pulsação. Que pena, eu já estava começando a gostar do céu. Dessa vez, ele precisou abaixar a cabeça para esconder o sorriso. Na manhã seguinte, a notícia de que Leonor havia sobrevivido correu por toda a região. Seu Augusto não escondia o alívio. A filha continuava debilitada, mas o pior parecia ter passado. Antônio, porém,
foi cauteloso. Explicou que o veneno havia sido forte e que os próximos dias seriam importantes para sua recuperação. Como a fazenda ficava distante da cidade e o acesso era complicado, recomendou observação constante. "Então o senhor vai ficar aqui", decretou seu Augusto. Antônio tentou recusar. Disse que tinha pacientes na cidade, consultas marcadas e responsabilidades, mas o fazendeiro insistiu tanto que acabou providenciando transporte para que um auxiliar cuidasse dos casos mais simples. Sem muita escolha, o médico aceitou permanecer alguns dias na fazenda. Leonor ficou estranhamente satisfeita quando ouviu a notícia. Tentou esconder, mas até a cozinheira percebeu. "Está sorrindo por quê, menina?" perguntou Dona Maria. "Porque eu não morri." Respondeu a mulher, sem acreditar muito naquela explicação. Nos dias seguintes, Antônio aparecia várias vezes para examiná-la, e cada visita parecia durar menos do que Leonor gostaria. Ele chegava, verificava sua temperatura, observava o ferimento, fazia algumas perguntas e ia embora. Tudo muito profissional, tudo muito correto. Só que Leonor começou a inventar assuntos. "Doutor Antônio?" "Sim, o senhor sempre faz essa cara séria." "Que cara séria? Essa aí que parece que está calculando o preço de uma boiada." Antônio soltou uma pequena risada involuntária. "Estou trabalhando, Leonor." "Então o senhor fica mais bonito quando não está trabalhando?" O médico ficou tão surpreso com a pergunta que demorou alguns segundos para responder. "A recuperação está afetando seu juízo." "É possível", respondeu ela com um sorriso travesso. Aos poucos, as conversas começaram a ficar mais longas. Antônio descobriu que Leonor adorava ler romances, tinha medo de galinhas correndo atrás dela e era incapaz de guardar um segredo por muito tempo. Leonor descobriu que Antônio gostava de cavalos, preferia ouvir a falar e carregava uma tristeza silenciosa que ela ainda não conseguia entender. E foi justamente essa tristeza que despertou sua curiosidade, porque toda vez que ele sorria era como se uma nuvem desaparecesse por alguns segundos, mas logo depois ela voltava. E Leonor começou a se perguntar qual história existia por trás daqueles olhos que pareciam carregar saudades demais. Com o passar dos dias, Leonor foi recuperando as forças. Já conseguia caminhar pelo quarto sem ajuda e até se sentar na varanda durante as tardes. Antônio ficou satisfeito com a melhora, mas avisou que ela ainda precisava descansar. Leonor concordava com a cabeça sempre que ele falava, mas obedecer era outra história. Numa manhã ensolarada, ele a encontrou caminhando pelo jardim. "E o repouso?" perguntou, cruzando os braços. Leonor abriu um sorriso inocente. "Está descansando no quarto." "E você?" "Estou acompanhando o repouso de longe." Antônio balançou a cabeça tentando não rir. Cada dia ao lado dela parecia mais difícil do que o anterior. Não por causa do trabalho, mas porque aquela moça tinha o estranho talento de tornar tudo mais leve. Enquanto isso, Leonor já esperava ansiosamente pelas visitas dele. Quando ouvia o carro chegando na fazenda, seu coração acelerava antes mesmo de vê-lo. E aquilo começou a assustá-la um pouco. Afinal, ela nunca havia sentido nada parecido por ninguém, nem mesmo por Marcelo. Aliás, Marcelo apareceu na fazenda naquele fim de semana. Chegou bem vestido, com presentes caros e o sorriso de sempre. Seu Augusto ficou feliz ao vê-lo. Já Leonor não sentiu grande entusiasmo. Marcelo passou boa parte da visita falando dos negócios que faria depois do casamento, das terras que seriam unidas e dos planos para o futuro. Curiosamente, em nenhum momento perguntou o que Leonor desejava. E pela primeira vez ela percebeu isso. Naquela mesma tarde, enquanto Marcelo conversava com seu pai, Leonor avistou Antônio examinando um dos trabalhadores da fazenda perto dos currais. Sem pensar muito, caminhou até lá. "Doutor Antônio, Leonor não deveria estar descansando."
Já ouvi essa frase umas 50 vezes. E mesmo assim continua ignorando. Porque o senhor continua repetindo. O trabalhador que estava sendo atendido começou a rir da discussão dos dois. Antônio terminou o atendimento e guardou os instrumentos na maleta. Quando se virou para sair, Leonor caminhou ao lado dele. Posso fazer uma pergunta? Depende. O senhor já foi apaixonado? Antônio parou de repente. Por um breve instante, algo mudou em seu olhar. Uma sombra silenciosa atravessou seu rosto. Por que quer saber isso? Perguntou com calma. Leonor sentiu que havia tocado em algo delicado. Curiosidade. Antônio ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Sim, já fui. E voltou a caminhar. Leonor não insistiu, mas percebeu que aquela resposta carregava muito mais história do que parecia. Naquela noite, sentada perto da janela do quarto, ela ficou pensando nele, pensando naquele olhar triste que aparecia de vez em quando, pensando no jeito gentil com que tratava as pessoas, pensando no sorriso raro que ela adorava provocar, e sem perceber, acabou sorrindo sozinha. Porque pela primeira vez em toda a sua vida, o casamento que seu pai planejava parecia não fazer mais sentido. E isso tinha um nome: Antônio. Nos dias seguintes, Leonor tentou convencer a si mesma de que aquilo era apenas admiração. Afinal, Antônio havia salvado sua vida. Era natural gostar da companhia dele. Pelo menos era isso que repetia toda vez que seu coração acelerava ao vê-lo chegar na fazenda. O problema era que a desculpa estava ficando cada vez mais difícil de acreditar. Antônio também percebeu que algo estava mudando. No início, enxergava Leonor apenas como uma paciente. Depois passou a vê-la como uma jovem divertida que tornava seus dias mais leves. Agora, porém, bastava ouvir a risada dela ecoando pela varanda para que ele procurasse a direção do som sem nem perceber. E aquilo o incomodava. Não porque Leonor tivesse feito algo errado, mas porque sentimentos eram justamente a última coisa que ele queria permitir novamente em sua vida. Numa tarde de domingo, ela o encontrou sentado sob a sombra de uma grande mangueira, escrevendo algumas anotações médicas. Sabia que o senhor sorri mais quando acha que ninguém está olhando? Antônio levantou os olhos do caderno. E sabia que é falta de educação observar as pessoas escondida? Eu não estava escondida. Então, por que ficou 5 minutos atrás daquela árvore? Leonor arregalou os olhos. O senhor viu? Vi. Ela levou a mão ao peito fingindo indignação. Que vergonha! Pela primeira vez, Antônio riu de verdade. Uma risada baixa, mas sincera. E foi naquele momento que Leonor percebeu algo importante. Ela gostava de vê-lo feliz. Gostava muito. Mais tarde, enquanto caminhavam pela propriedade, acabaram passando perto do pequeno lago da fazenda. O lugar era tranquilo, cercado por árvores e flores silvestres. Leonor sentou-se numa pedra e observou a água. Antônio permaneceu em pé por alguns instantes, antes de se sentar também. O silêncio entre eles era confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos o tempo todo. Foi então que Leonor avistou uma corrente dourada escapando discretamente por dentro da camisa dele. Nela havia uma aliança presa. Seu sorriso diminuiu. "O senhor era casado?" perguntou com cuidado. Antônio ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse sido transportado para outro tempo. Depois, segurou a corrente e olhou para a aliança. Sim. Leonor sentiu um aperto estranho no peito. Ela morreu? Ele apenas confirmou com a cabeça. O vento balançou suavemente as folhas das árvores ao redor. Faz muito tempo? 5 anos. Leonor baixou os olhos. De repente, compreendeu aquela tristeza silenciosa que às vezes aparecia em seu olhar. Eu sinto muito. Antônio ficou olhando para o lago. Ela era uma boa pessoa. Leonor não soube o que responder, então fez apenas o que seu coração mandou. Colocou a mão sobre a dele por um instante. Um gesto simples, delicado.
mas que fez Antônio sentir algo que não experimentava havia muitos anos: conforto. Quando seus olhares se encontraram, os dois ficaram em silêncio. Nenhum deles disse uma palavra. Nenhum deles precisava dizer, porque alguma coisa havia mudado naquele instante. E os dois sentiram isso. O problema era que, da varanda da casa principal, Marcelo observava a cena à distância e não gostou nem um pouco do que viu. Marcelo não comentou nada naquele dia, mas a imagem de Leonor e Antônio sentados juntos perto do lago ficou martelando em sua cabeça. Pela primeira vez, sentiu que estava perdendo o controle de uma situação que considerava garantida. Afinal, desde criança todos falavam que Leonor seria sua esposa. Para ele, aquilo era praticamente um acordo já fechado. Na manhã seguinte, Marcelo procurou Leonor na varanda. Ela estava lendo um livro quando ele se aproximou. Precisamos conversar. Pelo tom da voz, ela percebeu que o assunto não seria agradável. Marcelo sentou-se diante dela e foi direto ao ponto. Aquele médico está ficando tempo demais por aqui. Leonor fechou o livro devagar. Ele ficou porque meu pai pediu. Sua recuperação já terminou. Isso, quem decide é ele. Marcelo não gostou da resposta. As pessoas estão começando a comentar. Comentar o quê? Vocês dois juntos o tempo todo. Leonor sentiu a irritação crescer. Nós não ficamos juntos o tempo todo. Não? Marcelo rebateu. Porque foi exatamente isso que eu vi perto do lago. Pela primeira vez, Leonor enxergou algo nele que nunca havia percebido antes. Não era amor, era posse, como se ela fosse uma propriedade que já tivesse dono, e aquilo a incomodou profundamente. Mais tarde, Marcelo procurou seu Augusto e contou o que havia visto. O fazendeiro inicialmente não deu importância. Antônio era um homem respeitado, um profissional sério, mas a semente da desconfiança acabou sendo plantada. Enquanto isso, Antônio começava a travar uma batalha dentro de si mesmo. Sabia que seus sentimentos por Leonor estavam crescendo. Sabia também que aquilo era perigoso. Ela era jovem, filha de uma das famílias mais influentes da região e prometida a outro homem. Ele, por sua vez, era apenas um médico tentando reconstruir a própria vida depois de uma perda que quase o destruiu. Durante dias tentou manter distância. As visitas ficaram mais rápidas, as conversas mais curtas, os sorrisos mais raros. Leonor percebeu a mudança imediatamente e sofreu mais do que gostaria de admitir, até que numa tarde resolveu confrontá-lo. Encontrou Antônio organizando sua maleta perto do estábulo. O senhor está me evitando. Antônio continuou guardando os instrumentos. Não estou. Está sim. Leonor, eu fiz alguma coisa errada? A pergunta o atingiu como um golpe. Ele finalmente levantou os olhos. Não, você não fez nada. Então por que está diferente? Antônio demorou para responder. Porque a verdade era simples demais. Ele estava se afastando justamente porque não conseguia mais ignorar o que sentia, porque algumas coisas ficam mais complicadas quando deveriam continuar simples. Leonor ficou olhando para ele sem entender completamente, mas seu coração entendeu e bateu mais forte do que nunca. Antes que pudesse responder, uma voz interrompeu os dois. Então era verdade. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Seu Augusto estava parado a poucos metros de distância, e pela expressão em seu rosto, Leonor soube imediatamente que tempos difíceis estavam prestes a começar. Leonor sentiu o coração afundar quando viu a expressão do pai. Seu Augusto não era um homem de levantar a voz sem motivo, mas bastava olhar para ele para entender que estava profundamente decepcionado. Antônio deu um passo para trás, como se quisesse evitar qualquer mal-entendido. Seu Augusto, eu posso explicar. Não precisa, interrompeu o fazendeiro. Acho que já vi o suficiente. O silêncio que se seguiu pareceu interminável.
Naquela noite, a conversa entre pai e filha foi difícil. Pela primeira vez na vida, Leonor não concordou com tudo o que ele dizia. Seu Augusto insistiu que Antônio não era o homem certo para ela. Falou sobre posição social, sobre o compromisso com Marcelo e sobre os planos que havia construído durante anos para o futuro da família. Leonor ouviu tudo em silêncio. Quando o pai terminou, ela respirou fundo e respondeu algo que nunca havia tido coragem de dizer antes. Pai, eu respeito o senhor mais do que qualquer pessoa neste mundo, mas a vida que vou viver é minha. Seu Augusto ficou sem palavras. Aquela menina doce, que sempre aceitava tudo sem discutir, finalmente estava defendendo o que sentia. Enquanto isso, Antônio tomou uma decisão dolorosa. Na manhã seguinte, arrumou suas coisas e se preparou para voltar definitivamente para a cidade. Acreditava que sua presença só estava trazendo problemas para Leonor. Antes de partir, deixou um recado com Dona Maria, agradecendo a hospitalidade da família. Não teve coragem de se despedir pessoalmente. Quando Leonor descobriu que ele havia ido embora, sentiu uma tristeza que nunca tinha experimentado. Durante dias, a fazenda pareceu vazia. O jardim já não tinha a mesma graça. As tardes ficaram longas demais, e até os livros que ela costumava adorar pareciam sem vida. Foi nesse período que Marcelo mostrou quem realmente era. Cansado da resistência de Leonor, começou a pressioná-la para marcar logo o casamento. Falava como se a decisão já estivesse tomada, ignorando completamente os sentimentos dela. Numa dessas conversas, acabou deixando escapar algo que mudou tudo. Você vai se casar comigo querendo ou não. Seu pai sabe que essa é a melhor escolha. Leonor ficou olhando para ele por alguns segundos. E naquele instante percebeu que nunca poderia construir uma vida ao lado de alguém que não a enxergava como uma pessoa, mas como um prêmio. Pela primeira vez, respondeu sem hesitar. Não vou me casar com você, Marcelo. A notícia causou uma verdadeira tempestade na fazenda. Marcelo foi embora furioso. Seu Augusto ficou abalado. Mas conforme os dias passaram, começou a perceber uma coisa que tentava ignorar. A filha nunca tinha sido tão infeliz quanto naquele período longe de Antônio, e nunca tinha parecido tão viva quanto quando falava dele. Certo entardecer, sentado sozinho na varanda, o velho fazendeiro finalmente entendeu algo que demorou anos para aprender. Dinheiro podia comprar muitas coisas, amor não era uma delas. Na manhã seguinte, mandou um empregado até a cidade com uma mensagem destinada ao médico Antônio. E quando Leonor descobriu o que o pai havia feito, seu coração voltou a ter esperança. Quando Antônio recebeu a mensagem, leu o bilhete 2 vezes para ter certeza de que não estava enganado. Seu Augusto queria conversar com ele. Durante todo o caminho até a fazenda, seu coração ficou inquieto. Não sabia se estava indo para ouvir uma nova proibição ou para encerrar de vez um sentimento que havia tentado esconder durante semanas. Ao chegar, encontrou o fazendeiro sentado na varanda. O homem parecia mais cansado do que da última vez que se viram. Depois de alguns minutos de silêncio, seu Augusto falou. Passei a vida inteira acreditando que podia decidir o futuro da minha filha. Antônio permaneceu quieto, mas percebi que existe uma coisa que pai nenhum pode escolher. O médico sentiu o coração acelerar. Seu Augusto respirou fundo antes de continuar. Ela ama você. Antônio baixou os olhos por um instante. Pela primeira vez, não tentou negar. E eu amo sua filha. A sinceridade da resposta arrancou um leve sorriso do fazendeiro. Era tudo o que eu precisava ouvir. Naquele mesmo momento, Leonor apareceu na porta da casa. Ela havia escutado o carro chegando, mas não teve coragem de sair imediatamente. Quando viu Antônio ali, parado na varanda, sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Era como se estivessem tentando acreditar que aquilo realmente estava acontecendo.
Então Antônio caminhou em sua direção, e Leonor correu para ele. Quando se encontraram no meio do jardim, ela o abraçou com toda a força que tinha guardado durante aqueles dias de saudade. Achei que nunca mais fosse voltar, disse com a voz embargada. Antônio sorriu e acariciou seus cabelos. Eu tentei ficar longe. Leonor ergueu os olhos. E conseguiu? Nem por um dia. Ela riu entre lágrimas, exatamente do jeito que ele mais gostava. Alguns meses depois, Marcelo já era apenas uma lembrança distante. Seu Augusto, para surpresa de toda a região, tornou-se um dos maiores apoiadores do relacionamento. E a fazenda voltou a ser um lugar cheio de alegria. Numa tarde iluminada pelo sol, debaixo da mesma mangueira onde tantas conversas haviam acontecido, Antônio pediu Leonor em casamento. Ela nem deixou que ele terminasse a pergunta. Sim, respondeu tão rápido que os dois começaram a rir. Eu nem terminei. Não precisava. O casamento aconteceu no ano seguinte, cercado pela família, pelos amigos e pelos trabalhadores da fazenda que haviam acompanhado aquela história desde o começo. E enquanto caminhava em direção ao altar, Leonor lembrou daquela noite em que abriu os olhos após a picada da cobra e viu o médico pela primeira vez. Sorriu sozinha ao recordar o pensamento que teve naquele instante. Se eu morri, pelo menos o anjo que veio me buscar é bonito. No fim das contas, ela não havia encontrado um anjo, encontrou algo ainda melhor, o amor da sua vida. E você acredita que algumas pessoas entram no nosso caminho justamente quando mais precisamos delas? Ou acha que tudo é apenas coincidência? Os anos passaram mais rápido do que Leonor imaginava. A antiga fazenda continuava linda, mas agora parecia ainda mais cheia de vida. As risadas que antes ecoavam pelos corredores vinham de um lugar muito especial, os filhos dela e de Antônio. Naquela manhã ensolarada, Leonor observava pela janela enquanto duas crianças corriam pelo jardim, perseguindo um cachorro que parecia se divertir tanto quanto elas. Antônio estava logo atrás, fingindo que não conseguia alcançá-las. Vocês dois voltem aqui, gritou ele. As crianças responderam com gargalhadas. Leonor sorriu. Ainda achava engraçado ver aquele médico sério e reservado se transformar num pai completamente apaixonado pelos filhos. A felicidade deles não era perfeita, nenhuma vida era. Existiam dias difíceis, preocupações e desafios como em qualquer família. Mas havia algo que nunca faltava naquela casa: amor. Seu Augusto também havia mudado muito com o passar dos anos. O homem rígido, que um dia tentou escolher o destino da filha, agora passava boa parte do tempo mimando os netos e contando histórias antigas na varanda. E sempre que alguém comentava sobre o casamento de Leonor e Antônio, ele repetia a mesma frase: foi a melhor decisão que minha filha tomou. Numa tarde tranquila, o casal caminhava pelo mesmo lago onde tantos anos antes haviam dividido uma das conversas mais importantes de suas vidas. As crianças brincavam um pouco mais à frente. Antônio segurou a mão de Leonor. Já pensou como tudo começou? Ela sorriu. Com uma cobra muito inconveniente. Eu estava falando da gente. Eu também. Os dois riram. Então Leonor apoiou a cabeça em seu ombro. Se alguém tivesse contado para aquela jovem de 20 anos que uma picada de cobra mudaria completamente seu destino, ela jamais acreditaria. Mas a vida tinha dessas surpresas. Às vezes, o momento que parece uma tragédia acaba sendo o começo da maior felicidade que alguém poderia viver. E enquanto observavam os filhos correndo pelo campo, Leonor teve certeza de uma coisa: algumas histórias de amor realmente são para sempre. E aí, me conta o que achou da história de Leonor e Antônio. Conta aqui nos comentários. E para não perder nenhuma aventura aqui do canal, se inscreva e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Até mais!
No sertão da Bahia, entre estradas de terra, cercas de madeira torta e morros cobertos pela vegetação seca que insistia em resistir ao sol forte, vivia a bela Raimunda. Quem olhava de longe podia pensar que ela levava uma vida difícil demais para sorrir, mas bastava conversar 5 minutos com a moça para perceber que ela carregava uma alegria mansa que parecia iluminar tudo ao redor. E antes de dar o pontapé nesse romance, gostaria de pedir que se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda muito. E fica aí, pois a história de hoje está incrível. Raimunda tinha 22 anos, olhos castanhos cheios de vida e um jeito tão doce que até os fregueses mais emburrados acabavam saindo de sua barraca com um sorriso no rosto. Ela morava com os pais numa casinha simples de tijolo aparente, com um pequeno alpendre na frente e um terreiro onde algumas galinhas ciscavam o dia inteiro. A vida nunca tinha sido fácil para a família, mas ninguém ali tinha costume de reclamar. Seu Jacó, o pai de Raimunda, costumava dizer que quem aprende a viver no sertão aprende a encontrar felicidade nas pequenas coisas. E Raimunda acreditava nisso. Todos os dias ela acordava às 3 da manhã. Enquanto o resto do povoado ainda dormia, ela já estava de pé, mexendo panelas, preparando bolos, cocadas, sonhos e doce de leite. O cheiro doce se espalhava pela casa e muitas vezes fazia sua mãe acordar sorrindo. "Essa menina ainda vai ficar famosa pelos doces dela", dizia Dona Celina enquanto passava um café fresco. Raimunda apenas ria. Não sonhava em ficar famosa. O sonho dela era outro. O sonho dela tinha nome: Francisco. Desde os 18 anos ela namorava o rapaz. Todo mundo do povoado conhecia a história dos dois. Quando apareciam juntos nas festas da igreja ou nas quermesses da região, já tinha gente comentando que aquele casamento era questão de tempo. E Raimunda acreditava nisso de todo o coração. Ela guardava cada carta que recebia dele como se fosse um tesouro. Algumas ficavam dentro de uma caixa de sapato escondida embaixo da cama. Outras ela relia tantas vezes que já sabia de cor. 2 anos antes, Francisco havia partido para São Paulo. A despedida aconteceu numa manhã silenciosa, perto da estrada principal. Ele prometeu que voltaria assim que juntasse dinheiro suficiente para construir uma casa e realizar o casamento dos sonhos deles. Raimunda chorou naquele dia, mas eram lágrimas de saudade misturadas com esperança. Afinal, 2 anos passariam rápido. Pelo menos era o que ela pensava. Desde então, além de ajudar os pais, ela separava um pouquinho do dinheiro das vendas todo mês. Era pouco, às vezes muito pouco, mas ela guardava mesmo assim. Também costurava peças para o enxoval, lençóis, toalhas, fronhas, tudo preparado com carinho. Quando terminava uma peça, imaginava a casa que teria com Francisco. Imaginava os filhos correndo pelo quintal, imaginava os dois envelhecendo juntos, e isso bastava para fazê-la continuar. Naquela região, quase ninguém tinha carro. Quando chegava o dia da feira, Raimunda precisava sair ainda de madrugada. Algumas vezes seguia na carroça do pai. Em outras, conseguia carona numa caminhonete velha que transportava gente, sacos de feijão, galinhas e tudo mais que aparecesse pelo caminho. A viagem era longa, sacolejando pelas estradas cheias de buracos, levantando poeira por todos os lados. Mesmo assim, Raimunda adorava os dias de feira. Gostava do movimento, das conversas e das histórias que escutava. Gostava de ver as pessoas experimentando seus doces e voltando na semana seguinte para comprar mais. Naquela época, faltavam apenas 4 meses para Francisco voltar. Pelo menos era o que dizia a última carta que ela havia recebido. E toda vez que alguém perguntava se estava ansiosa para o casamento, suas bochechas ficavam vermelhas de vergonha. "Ansiosa eu tô, mas primeiro ele precisa voltar", respondia sorrindo. O que Raimunda não sabia era que,
Enquanto ela contava os dias para reencontrar o homem que amava, a vida estava preparando um caminho completamente diferente daquele que ela havia imaginado. Um caminho que começaria numa simples manhã de feira e mudaria seu destino para sempre. Os meses foram passando devagar para Raimunda. No sertão, o tempo parecia ter outro ritmo. As manhãs começavam cedo, os dias eram longos e as semanas eram marcadas pelas feiras de quinta-feira. Era assim que ela contava os dias que faltavam para a volta de Francisco. A cada feira que passava, ela dizia para si mesma que estava mais perto do casamento, mais perto da vida que havia sonhado durante tantos anos. Naquele ano, a chuva tinha sido pouca. Alguns agricultores perderam parte da plantação e muita gente precisou apertar ainda mais o orçamento. Mesmo assim, Raimunda continuava firme. Quando não estava preparando doces, ajudava os pais na roça, cuidava das galinhas ou fazia algum serviço na casa. Ela era do tipo que não conseguia ficar parada. Dona Celina até brigava de vez em quando. "Menina, senta um pouco. Você vai acabar gastando as pernas todas antes dos 30. Raimunda ria. "Se eu sentar, mãe, a senhora arruma outro serviço para eu fazer." A verdade é que a moça era querida por todos. Quando chegava à feira, sempre havia alguém para cumprimentá-la. Um freguês perguntava dos bolos, outro elogiava as cocadas, outro queria saber notícias do casamento. E sempre surgia alguém para perguntar sobre Francisco. "Já está chegando a hora dele voltar, né, Raimunda?" perguntava uma senhora enquanto escolhia um pedaço de bolo de milho. "Tá sim. Falta pouco agora. Se Deus quiser, logo ele está aqui." Ela respondia sorrindo, mas nos últimos meses uma pequena inquietação começou a nascer dentro dela. Nada muito forte, apenas uma sensação estranha que ela tentava ignorar. As cartas de Francisco já não eram como antes. Antigamente ele escrevia páginas inteiras, contava detalhes do trabalho, falava da saudade, perguntava dos pais dela e fazia planos para o futuro. Agora as cartas eram mais curtas, mais frias, pareciam escritas com pressa. Raimunda percebeu a mudança, mas sempre encontrava uma desculpa para tranquilizar o próprio coração. Talvez ele estivesse cansado, talvez estivesse trabalhando demais, talvez estivesse apenas preocupado em juntar dinheiro para o casamento. Era isso que ela repetia para si mesma. Numa tarde quente, enquanto costurava uma toalha do enxoval sentada na varanda, ouviu duas vizinhas conversando na estrada. Elas nem sabiam que Raimunda estava ali. "Dizem que São Paulo muda as pessoas." "Muda mesmo. Conheci um rapaz daqui que voltou se achando doutor." Raimunda continuou costurando em silêncio. Não gostava daquele tipo de conversa. Francisco não era assim. Ou pelo menos ela acreditava que não era. Algumas semanas depois, outra coisa chamou sua atenção. Fazia quase um mês que nenhuma carta chegava. Nunca tinham passado tanto tempo sem se comunicar. Todos os dias ela perguntava ao carteiro. Todos os dias recebia a mesma resposta. "Nada hoje, Raimunda. Talvez na próxima semana." E ela continuava esperando. Certa noite, enquanto jantavam uma sopa simples à luz de uma lâmpada amarelada, seu Jacó resolveu tocar no assunto. "Faz tempo que esse rapaz não manda notícia." Raimunda levantou os olhos do prato. "Deve estar trabalhando muito, pai." "Pode ser, mas homem quando quer escrever dá um jeito." Dona Celina lançou um olhar discreto para o marido, como quem pedia para ele não insistir. Raimunda sorriu, mas por dentro sentiu uma pontada incômoda. Pela primeira vez, uma dúvida tentou entrar em seu coração. E se alguma coisa estivesse errada? Naquela noite, ela demorou para dormir. Ficou olhando para o teto do quarto simples e ouvindo os sons do sertão durante a madrugada. O canto distante de um grilo, o vento batendo na janela, o latido de algum cachorro ao longe. Pensou em Francisco, pensou nas promessas, pensou no casamento. Então apertou a almofada contra o peito e decidiu que estava preocupada à toa. Afinal,
Faltavam apenas alguns meses para ele voltar, e um homem que prometeu amor diante de toda uma comunidade não desapareceria assim. Ou desapareceria. Sem saber, Raimunda estava cada vez mais próxima de descobrir uma verdade capaz de mudar completamente sua vida. E enquanto ela tentava afastar as dúvidas, uma notícia já começava a percorrer as estradas de terra da região, viajando de boca em boca, como toda fofoca em cidade pequena costuma viajar. Na semana seguinte, Raimunda acordou antes mesmo do galo cantar. O costume de levantar às 3 da manhã já fazia parte da vida dela há tanto tempo que nem precisava de relógio. Bastava abrir os olhos e começar o dia. Enquanto mexia uma panela de doce de leite no fogão, tentava afastar a inquietação que vinha sentindo nas últimas semanas. Não gostava de alimentar pensamentos ruins. Sempre acreditou que a esperança era mais forte que o medo. Naquela manhã, o céu ainda estava escuro, quando seu pai preparou a carroça para seguir rumo à feira. O cheiro de terra seca se misturava ao perfume dos bolos recém-saídos do forno. Raimunda acomodou cuidadosamente as bandejas e os potes de doce, cobrindo tudo com panos limpos para proteger da poeira da estrada. "Hoje você fez doce para um batalhão inteiro", brincou seu Jacó. "Vai que aparece mais freguês. Reclamar de venda boa, eu não vou." Os dois seguiram viagem. A carroça avançava devagar pela estrada de terra, enquanto o sol começava a surgir atrás dos morros. Pelo caminho encontravam outras pessoas indo para a cidade. Alguns montados a cavalo, outros em caminhonetes velhas que pareciam sobreviver por milagre. Havia sempre movimento nos dias de feira. Era quando o povo comprava, vendia, colocava a conversa em dia e ficava sabendo das novidades da região. E era justamente aí que morava o problema. Em cidade pequena, notícia corria mais rápido que vento. Quando Raimunda chegou à praça onde acontecia a feira, percebeu alguns olhares diferentes. Nada muito evidente, apenas cochichos que paravam quando ela se aproximava. Ela estranhou, mas continuou trabalhando. Logo começou a atender clientes, pesar pedaços de bolo e embalar cocadas. Por volta do meio da manhã, Dona Zefinha apareceu na barraca. Era uma senhora conhecida por saber de tudo o que acontecia na região, daquelas que descobriam uma novidade antes mesmo dela acontecer. A mulher pegou um pedaço de bolo de macaxeira, mas parecia mais interessada em falar do que em comprar. "Raimunda, minha filha, você recebeu carta do Francisco esses dias?" Raimunda ergueu os olhos. "Não. Faz um tempinho que não chega nada." Dona Zefinha ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio estranho, desconfortável. "E ele já voltou de São Paulo?" "Ainda não. Pelo menos eu não sei de nada." A senhora abriu a boca para falar alguma coisa, mas acabou desistindo. "Ah, deve estar chegando então. Deus sabe de todas as coisas." E saiu dali mais depressa do que o normal. Raimunda observou a mulher se afastar e sentiu um aperto no peito. Alguma coisa estava errada. Ela podia sentir. Durante o restante da manhã, outras pessoas tiveram comportamentos parecidos. Algumas pareciam querer contar algo, outras demonstravam pena, e aquilo só aumentava sua aflição. Quando o movimento diminuiu, ela procurou uma amiga que trabalhava numa barraca próxima. "Rita, aconteceu alguma coisa?" A moça ficou sem graça. "Por que você está perguntando isso?" "Porque todo mundo está me olhando estranho desde cedo." Rita hesitou, mordeu os lábios, olhou para os lados. "Eu não sei se é verdade, Raimunda, e também não gosto de espalhar conversa dos outros." O coração dela acelerou. "Que conversa?" "Dizem que Francisco voltou para a Bahia." Raimunda arregalou os olhos. "Voltou. E não veio me procurar?" "Calma, eu só ouvi falar. Pode ser mentira, mas dizem que ele não voltou sozinho." O mundo pareceu ficar silencioso por alguns segundos, como se todos os sons da feira tivessem desaparecido. "O que você quer dizer com isso?" Rita abaixou a cabeça.
Dizem que ele voltou casado. Raimunda soltou uma risada nervosa. Uma risada sem alegria nenhuma. Isso não tem cabimento. Quem inventou uma bobagem dessas? Eu não sei. Foi o que ouvi. Mas você sabe como é povoado pequeno. Às vezes aumentam as histórias. Raimunda balançou a cabeça. Não, aquilo era impossível. Francisco podia estar demorando para escrever, podia estar distante. Podia até ter mudado um pouco. Mas não faria uma coisa dessas. Não com ela. Não depois de tantos anos. Não depois de todas as promessas. É mentira, disse com firmeza. Francisco jamais faria isso comigo. Rita não respondeu. E foi justamente o silêncio da amiga que mais assustou Raimunda. Porque pela primeira vez, desde que aquela fofoca surgiu, ela percebeu que ninguém parecia acreditar que fosse mentira. O restante daquele dia passou como um borrão na cabeça de Raimunda. Ela continuou vendendo seus doces, sorriu para alguns fregueses e agradeceu as compras, mas por dentro parecia que carregava uma pedra no peito. A cada pessoa que se aproximava da barraca tinha a sensação de que ouviria mais alguma coisa sobre Francisco. Quando finalmente voltou para casa na carroça do pai, o sol já começava a se esconder atrás dos morros. A estrada de terra estava silenciosa, mas a mente dela não. Seu Jacó percebeu que a filha estava diferente. A feira foi ruim? Não, pai. Vendi quase tudo. Então aconteceu alguma coisa. Raimunda demorou alguns segundos para responder. Estão dizendo umas coisas por aí. Coisas sem sentido. O pai não insistiu. Conhecia a filha o suficiente para saber que ela falaria quando estivesse pronta. Ao chegarem em casa, Dona Celina já os esperava com a janta pronta. Enquanto comiam, Raimunda contou a história da fofoca. A cozinha ficou em silêncio. Seu Jacó apoiou devagar a colher sobre a mesa. Eu espero que seja mentira. Eu tenho certeza que é, respondeu Raimunda rapidamente. Mas pela primeira vez, sua voz não parecia tão convicta. Naquela noite, ela pegou a caixa onde guardava as cartas de Francisco. Sentou-se na cama e começou a reler algumas delas. Em uma, ele dizia que estava contando os dias para voltar. Em outra, falava da casa que pretendiam construir. Em várias, prometia que nada mudaria entre eles. Raimunda passou os dedos sobre a letra dele e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, ainda não. Era mais uma necessidade desesperada de acreditar que tudo ficaria bem. Os dias seguintes passaram lentamente. Nenhuma carta chegou, nenhum recado apareceu, nenhuma explicação. Até que, numa tarde quente de terça-feira, um rapaz que trabalhava transportando mercadorias entre cidades chegou ao povoado trazendo novidades. E dessa vez, a conversa não veio como fofoca distante, veio acompanhada de detalhes. Francisco realmente havia retornado da capital paulista. E não estava sozinho. Havia uma mulher com ele, uma mulher chamada Luciana. Segundo o rapaz, eles pareciam casados. Raimunda ouviu aquilo parada na varanda de casa. O coração disparou, as mãos ficaram geladas. Ainda assim, recusou-se a acreditar. Estão confundindo as pessoas. Só pode. Eu vi os dois juntos, respondeu o rapaz. Vieram no mesmo ônibus. Diziam que eram marido e mulher. Raimunda sentiu as pernas fraquejarem. Dona Celina segurou discretamente seu braço. Mas mesmo diante daquela notícia, ela continuava lutando contra a verdade. Quando Francisco aparecer, tudo vai ser esclarecido. Deve existir uma explicação. Tem que existir. Naquela noite, quase não dormiu. Virava de um lado para o outro na cama. Pensava em tudo que viveram. Pensava nas promessas. Pensava no enxoval cuidadosamente guardado no baú. Pensava no dinheiro que economizou durante 2 anos. E, acima de tudo, pensava no motivo de ele não ter aparecido. Se realmente tinha voltado, por que não foi vê-la? Por que não bateu à sua porta? Por que não procurou seus pais? Quando o relógio ainda nem marcava 3 da manhã, Raimunda desistiu de tentar dormir.
Levantou-se, acendeu o fogão e começou a preparar os doces para a feira de quinta-feira. O calor das panelas não conseguia espantar o frio que sentia por dentro. Mesmo assim, trabalhou. Mexeu os tachos, assou os bolos, preparou as cocadas, porque independentemente do que estivesse acontecendo, a vida continuava. Na manhã seguinte, enquanto organizava os últimos potes de doce de leite, tomou uma decisão. Não ficaria escondida em casa chorando por causa de boatos. Iria para a feira como fazia toda semana. Trabalharia como sempre trabalhou. E se Francisco realmente estivesse na cidade, ele teria que olhar nos olhos dela e dizer a verdade. Mal sabia Raimunda que aquela feira seria lembrada por muitos anos naquela região. Porque não seria apenas o dia em que descobriria quem Francisco realmente era. Seria também o dia em que um estranho pisaria em seu caminho e mudaria sua vida para sempre. Na semana seguinte, Raimunda acordou antes mesmo do galo cantar. O costume de levantar às 3 da manhã já fazia parte da vida dela há tanto tempo que nem precisava de relógio. Bastava abrir os olhos e começar o dia. Enquanto mexia uma panela de doce de leite no fogão, tentava afastar a inquietação que vinha sentindo nas últimas semanas. Não gostava de alimentar pensamentos ruins. Sempre acreditou que a esperança era mais forte que o medo. Naquela manhã, o céu ainda estava escuro, quando seu pai preparou a carroça para seguir rumo à feira. Na quinta-feira, Raimunda levantou-se às 3 da manhã, como fazia desde menina. Mas daquela vez foi diferente. O corpo estava cansado e o coração ainda mais. Ela mal havia dormido durante a noite. Cada vez que fechava os olhos, lembrava das histórias que tinha ouvido sobre Francisco. Ainda assim, enxugou o rosto, amarrou os cabelos e foi trabalhar. Não era do seu feitio abandonar as responsabilidades por causa da tristeza. Enquanto o fogo crepitava no fogão, ela preparava os bolos em silêncio. Dona Celina observava a filha sem dizer muita coisa. Às vezes, quando uma dor era grande demais, palavras não ajudavam. Quando tudo ficou pronto, seu Jacó acomodou a mercadoria na carroça. O céu ainda estava escuro quando partiram em direção à cidade. Durante o trajeto, Raimunda quase não falou. Ficava olhando a paisagem passar devagar. Os mandacaros, as cercas, os morros e as poucas luzes acesas ao longe. Tentava convencer a si mesma de que em poucas horas tudo seria esclarecido. Ao chegar à feira, montou sua barraca como sempre fazia. Organizou os bolos, alinhou os potes de doce de leite e colocou as cocadas na parte da frente para chamar a atenção dos fregueses. Aos poucos, o movimento começou a aumentar. Pessoas chegavam de toda parte. Alguns vinham a cavalo, outros em caminhonetes antigas, outros até mesmo a pé. O burburinho da feira tomava conta da praça. Durante boa parte da manhã, Raimunda conseguiu se distrair trabalhando. Atendeu clientes, fez contas e distribuiu sorrisos educados. Mas bastava um momento de silêncio para a ansiedade voltar. Foi perto do meio-dia que tudo aconteceu. Uma mulher elegante se aproximou da barraca. Era diferente das moradoras da região. Usava roupas mais modernas, óculos escuros e falava de um jeito que denunciava que vinha da cidade grande. Raimunda pensou que fosse alguma turista ou visitante de passagem. Não era raro aparecer gente curiosa para conhecer a região. "Esse doce de leite é caseiro?" perguntou a mulher. "É sim, fui eu mesma que fiz." "Então me vê 2 potes." Raimunda sorriu educadamente e começou a embalar os doces. Enquanto fazia isso, percebeu a mulher olhando ao redor, aparentemente procurando alguém. Alguns segundos depois, ela acenou animada. "Francisco, vem cá, achei o doce que eu queria comprar." O mundo pareceu parar. O nome ecoou dentro da cabeça de Raimunda como um trovão. Ela levantou os olhos devagar, e lá estava ele. Francisco caminhava entre as barracas, cumprimentando algumas pessoas. Quando seus olhares se encontraram,
Ele também parou por um instante. O rosto perdeu a cor. O susto foi tão evidente que não havia como esconder. Raimunda sentiu o coração disparar. Era ele. Francisco estava ali. E a mulher ao seu lado era real. Não era fofoca. Não era invenção. Não era engano. Era real. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então a mulher segurou o braço dele e sorriu. Amor, vamos logo. Eu quero conhecer o restante da feira. Raimunda sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Amor. Aquela única palavra destruiu os últimos pedaços da esperança que ela ainda carregava. Ela esperou que Francisco dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Uma explicação, um pedido de desculpas, um olhar de arrependimento. Mas o que aconteceu foi ainda pior. Francisco forçou um sorriso estranho e disse: Boa tarde. Quanto é o doce? Raimunda ficou imóvel. Francisco! A voz dela saiu quase como um sussurro. A mulher olhou de um para o outro sem entender. Francisco então franziu a testa, como se estivesse diante de uma desconhecida. Desculpe. A gente se conhece? Raimunda sentiu o sangue gelar. O que foi que você disse? Eu acho que a senhora está me confundindo com outra pessoa. A mulher deu uma risadinha. Tá vendo? Eu falei que você era famoso por aqui. Raimunda não acreditava no que estava ouvindo. 2 anos esperando. 2 anos guardando dinheiro. 2 anos preparando um enxoval. E agora ele fingia que nunca a tinha visto na vida. Na frente de todos. Na frente da feira inteira. E aquilo era apenas o começo da humilhação que ainda estava por vir. Raimunda ficou alguns segundos sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Ao redor da barraca, o movimento da feira continuava, mas para ela tudo parecia distante. Era como se os sons tivessem desaparecido de repente. Restavam apenas Francisco, a mulher ao lado dele e a dor que começava a crescer dentro do seu peito. Francisco, pare com isso, disse ela tentando controlar a voz. Sou eu, Raimunda. A esposa dele olhou curiosa para os dois. Vocês se conhecem? Francisco soltou uma risada debochada. Eu nunca vi essa moça na vida. Algumas pessoas próximas começaram a prestar atenção na conversa. Em cidade pequena, bastava um cochicho para formar uma plateia. Raimunda sentiu o rosto esquentar. Você está mentindo. Moça, eu acho que você está confundindo as coisas, respondeu ele cruzando os braços. Talvez esteja me confundindo com algum namorado antigo. A esposa dele soltou uma gargalhada. Meu Deus, Francisco, que situação! Aquela risada doeu mais do que qualquer palavra. Você prometeu voltar, disse Raimunda com os olhos marejados. Você prometeu que nós íamos nos casar. Francisco olhou rapidamente para os lados. Percebeu que várias pessoas observavam a cena. E então decidiu ser cruel. Casar com você? Eu acho que você está sonhando acordada. A praça inteira pareceu silenciar. Francisco, murmurou Raimunda. Escuta aqui, eu vivi muita coisa em São Paulo. Conheci muita gente. Talvez você tenha criado alguma história na sua cabeça. A esposa dele balançou a cabeça. Amor, vamos embora. Essa mulher parece meio desequilibrada. Francisco então deu de ombros. É o que eu estou tentando explicar. Raimunda sentiu uma lágrima escorrer. Você escreveu cartas para mim durante 2 anos. Que cartas? Respondeu ele. Eu nem sei do que você está falando. Algumas pessoas começaram a olhar para Francisco com reprovação. Todos naquela região sabiam da história dos dois. Sabiam que ele estava mentindo. Mas Raimunda estava tão machucada que nem percebia os olhares ao redor. Você sabe exatamente quem eu sou. Francisco então falou algo que ela jamais esqueceria. Olha ao seu redor, moça. Você vende doce numa feira perdida no meio do sertão. Eu construí uma vida muito diferente da sua. Acho melhor aceitar isso e seguir em frente. Foi como levar uma facada. Raimunda ficou sem palavras. A esposa dele segurou novamente seu braço. Vamos embora, Francisco. Aqui, pelo visto, só tem gente querendo arrumar confusão.
Enquanto eles se viravam para sair, Raimunda tentou apoiar uma das mãos na bancada da barraca. Mas seus dedos tremiam. O pote de doce de leite escapou. O vidro caiu no chão e se despedaçou. O barulho chamou ainda mais atenção. Instintivamente, ela tentou segurar os cacos, mas acabou se cortando. Um dos pedaços atingiu seu pé. A dor física veio imediatamente, mas era pequena perto da dor que sentia no coração. Raimunda caiu de joelhos no chão. Algumas pessoas correram para ajudá-la. Outras lançavam olhares indignados para Francisco, que se afastava sem sequer olhar para trás. A esposa dele continuava reclamando do calor, da poeira e do tumulto, como se nada tivesse acontecido. E então desapareceram entre as barracas. Raimunda começou a chorar. Não era um choro discreto. Era um choro de quem tinha passado 2 anos alimentando um sonho que acabava de ser destruído diante de todos. Os pés sangravam. Os joelhos estavam arranhados. Mas a ferida maior era invisível. Ela abaixou a cabeça e tentou enxugar as lágrimas. Foi nesse momento que uma sombra parou diante dela. Uma voz masculina, calma e gentil, que ela nunca tinha ouvido antes, falou bem perto. Com licença. Quem foi o idiota que conseguiu fazer uma moça tão bonita chorar desse jeito? Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, Raimunda ergueu os olhos e encontrou um par de olhos castanhos observando-a com sincera preocupação. Sem saber, naquele exato instante, sua vida estava começando a mudar. Raimunda levantou os olhos devagar. As lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto quando viu o homem parado diante dela. Era alto, bem vestido, mas sem exageros. Tinha um sorriso tranquilo e um olhar que transmitia uma gentileza difícil de encontrar. Diferente de muita gente que estava apenas assistindo à cena, ele parecia realmente preocupado. Quem foi o desgraçado que fez uma moça tão bonita chorar desse jeito? Perguntou novamente, mas dessa vez com um tom leve, tentando arrancar ao menos um pequeno sorriso dela. Raimunda abaixou os olhos e tentou enxugar as lágrimas. Não foi nada. O homem soltou uma risadinha. Se isso não é nada, eu nem quero imaginar o que seria alguma coisa. Algumas pessoas que estavam por perto começaram a recolher os cacos do vidro quebrado. Ele se abaixou sem cerimônia e também ajudou. Quando percebeu o sangue escorrendo pelo pé dela, ficou sério. Você está machucada. É só um corte. Só um corte? Está sangrando. Sem esperar resposta, tirou um lenço limpo do bolso e entregou para ela. Raimunda ficou surpresa. Não estava acostumada com aquele tipo de atenção, principalmente naquele momento. Obrigada. De nada. Meu nome é Jorge. Ela hesitou alguns segundos. Raimunda. Prazer, Raimunda. Pela primeira vez, desde a humilhação, ela ouviu alguém pronunciar seu nome com respeito. Jorge ajudou-a a se levantar. Algumas pessoas continuavam olhando a situação, mas aos poucos a feira voltou ao normal. Quer me contar o que aconteceu? Perguntou ele. Raimunda balançou a cabeça. Prefiro não falar. Jorge percebeu imediatamente que não deveria insistir. Tudo bem. O que ele não disse era que tinha visto boa parte da confusão de longe. Não ouvira tudo, mas o suficiente para entender que aquela moça havia sido profundamente machucada por alguém. Enquanto Raimunda organizava o restante dos doces, Jorge ficou por perto ajudando discretamente. Quando ela precisou levantar uma caixa pesada, ele carregou. Quando precisou reorganizar a bancada, ele ajudou. E tudo isso sem fazer perguntas, sem dar conselhos, apenas ajudando. Depois de algum tempo, Raimunda percebeu que ele ainda estava ali. Você não tem nada para fazer? Jorge sorriu. Tenho. E o que é? Neste momento, convencer você a parar de chorar. Apesar da tristeza, um canto dos lábios dela quase se moveu. Quase. Jorge percebeu. Olha aí, estamos avançando. Raimunda balançou a cabeça. O senhor é muito insistente. Primeiro, não me chame de senhor. Você faz eu me sentir velho. Ela soltou uma pequena risada involuntária. Foi rápida, mas aconteceu.
Jorge comemorou como se tivesse vencido uma batalha. Pronto! Sabia que ainda existia um sorriso escondido aí. Raimunda respirou fundo. Havia alguma coisa naquele homem que transmitia paz. Talvez fosse o jeito simples de falar. Talvez fosse o fato de ele não parecer interessado em fofocas. Talvez fosse apenas porque, depois da crueldade que acabara de viver, qualquer gesto de gentileza parecia enorme. Quando o movimento da feira diminuiu, Jorge apontou para uma sorveteria simples do outro lado da praça. Está muito calor hoje. Está mesmo? Então vamos tomar um sorvete. Raimunda arregalou os olhos. Não. Por quê? Porque eu não estou com vontade. Justamente por isso. Eu nem conheço você. Jorge colocou a mão no peito fingindo indignação. Depois de tudo que passamos juntos recolhendo cacos de vidro, eu achei que já tínhamos uma amizade sólida. Dessa vez, ela acabou soltando uma risada de verdade. Pequena, mas sincera. Jorge sorriu satisfeito. Aí está ela de novo. Raimunda balançou a cabeça. Eu preciso trabalhar. Então eu espero. Espero o quê? Você terminar. E depois? Depois a gente toma um sorvete. E se eu não quiser? Jorge cruzou os braços. Então eu continuo esperando até você mudar de ideia. Pela primeira vez naquele dia, Raimunda sentiu que o peso dentro do peito parecia um pouquinho menor, bem pequeno, quase nada. Mas depois de tantas lágrimas, aquele pequeno alívio parecia um presente inesperado. Raimunda tentou ignorar a presença de Jorge durante o restante da tarde, mas não conseguiu. Sempre que levantava os olhos, encontrava o rapaz sentado em algum banco da praça ou caminhando pelas barracas da feira. E toda vez que seus olhares se cruzavam, ele fazia algum gesto engraçado que a obrigava a segurar o riso. Depois de tudo o que havia acontecido naquele dia, aquilo parecia quase impossível. Quando o movimento finalmente começou a diminuir, ela iniciou a desmontagem da barraca. Guardou os bolos que sobraram, fechou os potes e organizou as caixas. Foi então que Jorge apareceu novamente. Chegou minha vez de trabalhar. Antes que ela pudesse responder, ele já estava carregando uma das caixas mais pesadas. Jorge, não precisa. Precisa sim. Você já trabalhou desde a madrugada. Agora deixe alguém ajudar um pouco. Raimunda não insistiu. A verdade era que estava cansada demais para discutir. Os dois terminaram de guardar tudo e seguiram até a pequena sorveteria da praça. O lugar era simples, com algumas mesas de plástico e um ventilador antigo que fazia mais barulho do que vento. Jorge puxou uma cadeira para ela. Pronto, missão cumprida. Raimunda sentou-se sem muita animação. Jorge percebeu imediatamente que a tristeza ainda estava ali. Ela até tentava esconder, mas os olhos não mentiam. Qual sabor você quer? Perguntou ele. Tanto faz. Resposta proibida. Como assim? Quem responde tanto faz normalmente está triste. Ela abaixou os olhos. Talvez eu esteja mesmo. Jorge não insistiu no assunto. Levantou-se e voltou alguns minutos depois com 2 sorvetes. Escolhi por você. Raimunda olhou desconfiada. E se eu não gostar? Aí eu tomo os 2. Aquela resposta arrancou mais um sorriso dela. Durante algum tempo, ficaram conversando sobre coisas simples. Jorge contou que viajava bastante pelo interior, procurando pequenos produtores e empreendedores. Explicou que gostava de conhecer pessoas trabalhadoras e descobrir produtos regionais. Raimunda ouviu tudo com atenção. Então você não é daqui? Não? Estou hospedado numa pousada aqui perto há alguns dias. E o que veio fazer numa cidade tão pequena? Jorge sorriu. Às vezes, os melhores tesouros estão nos lugares que ninguém presta atenção. Sem perceber, Raimunda sentiu as bochechas esquentarem. Não sabia se ele estava falando da cidade ou dela. Talvez nem ele soubesse. O tempo passou mais rápido do que ela imaginava.
Quando olhou para a luz do céu mudando de cor, levou um susto. Meu Deus! Jorge quase derrubou a colher. O que foi? Raimunda levantou tão depressa que a cadeira arrastou no chão. Seu Jacinto! Quem? Seu Jacinto! Ele ia me dar carona. Correu até a porta da sorveteria e olhou para a praça. Não havia sinal da caminhonete velha que costumava levar os moradores da região embora. O coração dela afundou. Foi embora. Jorge aproximou-se. Calma. Calma nada. Ele já foi embora. Ela passou as mãos pelos cabelos, nervosa. Era minha única carona hoje. E seu pai? Precisou voltar mais cedo por causa da roça. Jorge observou a preocupação estampada no rosto dela. Então fique na pousada. Raimunda virou-se imediatamente. O quê? Na pousada onde estou hospedado. Tem quartos sobrando. Ela quase riu da inocência dele. Você definitivamente não é daqui. Jorge ficou confuso. Por quê? Porque as coisas não funcionam assim. Ela cruzou os braços e acabou soltando uma pequena risada pela primeira vez em horas. Mesmo que eu pudesse dormir fora de casa, você acha que o que eu vendi hoje daria para pagar uma diária? Jorge percebeu o erro na mesma hora. Desculpe, eu não quis ofender. Eu sei, eu realmente não conheço os costumes daqui. Raimunda respirou fundo. A irritação desapareceu tão rápido quanto surgiu. Jorge parecia sincero. Além disso, meus pais morreriam de preocupação. Nesse caso, Jorge pegou as chaves do bolso e balançou diante dela. Eu levo você. Raimunda olhou para ele e depois para a caminhonete estacionada perto da praça. As estradas são ruins. Eu sobrevivo. Tem muitos buracos. Eu desvio deles. Já está quase anoitecendo. Tenho faróis. Ela tentou encontrar mais uma desculpa, mas acabou desistindo. No fundo, sabia que não tinha muitas opções. Jorge abriu a porta da caminhonete com um sorriso vitorioso. Então, estamos combinados. Raimunda entrou no veículo e, enquanto observava a cidade ficando para trás, não fazia ideia de que aquela viagem seria o início de uma aproximação que mudaria completamente sua vida. A caminhonete avançava devagar pela estrada de terra, enquanto a noite tomava conta do sertão. Jorge mantinha os olhos atentos aos buracos e às curvas, exatamente como Raimunda havia avisado. Em alguns trechos, a estrada era tão estreita que parecia desaparecer no meio da vegetação. O silêncio reinou durante os primeiros minutos da viagem. Raimunda observava a paisagem escura pela janela. Aqui e ali aparecia uma luz distante de alguma casa isolada. Jorge respeitou aquele silêncio. Percebia que ela ainda estava machucada demais para conversar sobre certas coisas. Depois de algum tempo, resolveu mudar de assunto. Então quer dizer que você acorda às 3 da manhã toda semana? Raimunda soltou um suspiro. Toda semana não, quase todo dia. Jorge arregalou os olhos. E eu achando que trabalhava muito. Quem trabalha com comida precisa começar cedo. Agora entendi por que seus doces são tão bons. Ela virou o rosto para ele. Você provou? Claro. Quando? Enquanto você estava ocupada fingindo que não percebia minha existência. Raimunda acabou sorrindo. E o que achou? Jorge colocou a mão no peito. Aquele doce de leite deveria ser considerado um perigo. Perigo? Sim, porque depois que a pessoa experimenta, não consegue mais parar. Ela balançou a cabeça, divertindo-se pela primeira vez desde a feira. Aos poucos, a conversa começou a fluir naturalmente. Jorge contou algumas histórias engraçadas das viagens que fazia pelo interior. Falou de uma vez em que ficou preso numa estrada por causa de um rebanho de cabras que resolveu descansar bem no meio do caminho. Raimunda riu tanto que precisou enxugar os olhos. Isso aconteceu mesmo? Infelizmente, sim. As cabras não aceitaram negociação. Quando percebeu, já estavam chegando perto da região onde ela morava. As casas eram poucas e espalhadas.
Algumas ficavam próximas dos morros, outras surgiam isoladas entre árvores e cercas. Quem vinha da cidade grande certamente estranharia aquela distância entre os vizinhos. É ali. Raimunda apontou para uma casa simples, iluminada por uma lâmpada na varanda. Jorge estacionou a caminhonete. Assim que desceu, percebeu Dona Celina e seu Jacó saindo apressados pela porta. Os dois estavam visivelmente preocupados. "Minha filha!" exclamou Dona Celina. Raimunda correu para abraçá-la. "Desculpa, mãe. Acabei perdendo a carona." Seu Jacó, então, olhou para Jorge. Primeiro para Jorge, depois para a caminhonete, depois novamente para Jorge. O rapaz percebeu imediatamente que estava sendo avaliado da cabeça aos pés. "Boa noite, senhor." "Boa noite." A resposta foi educada, mas desconfiada. Raimunda explicou toda a situação. Contou que perdeu a carona, que Jorge se ofereceu para levá-la e que não aconteceu nada além disso. Aos poucos, os pais foram se acalmando. O problema surgiu quando Jorge olhou para o céu. As nuvens escondiam a lua e a escuridão já dominava completamente a região. "Acho melhor eu voltar." Seu Jacó observou a estrada atrás dele. Era realmente perigosa para quem não conhecia o caminho. Havia trechos sem iluminação nenhuma. Alguns desvios eram difíceis até para moradores antigos. Dona Celina trocou um olhar com o marido. Talvez seja melhor o rapaz dormir aqui e voltar amanhã cedo. Seu Jacó não respondeu imediatamente. A proposta claramente não o agradava. Depois do que Francisco tinha feito, sua confiança nos homens estava perto de zero. Ainda assim, a bondade falou mais alto. "Tem um quartinho de visita nos fundos." Jorge agradeceu. Raimunda percebeu o alívio no rosto dele. Depois de um jantar simples, com pão caseiro, queijo e café fresco, cada um seguiu para seu quarto. Antes de dormir, Dona Celina chamou a filha discretamente. "Tranque sua porta." "Mãe, tranque." Raimunda quase riu. "Tá bom." No outro lado da casa, seu Jacó também não parecia disposto a correr riscos. Durante a madrugada, levantou-se mais de uma vez para verificar se estava tudo em ordem. Em todas elas, encontrou Jorge dormindo profundamente no pequeno quarto de visitas, sem bagunça, sem problema, sem nada suspeito. Enquanto isso, Raimunda permanecia acordada olhando para o teto. Pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando apenas em Francisco. Sem querer, sua mente voltava para o rapaz, que havia aparecido justamente no pior dia de sua vida, e isso a deixou ainda mais confusa do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, Raimunda acordou com o cheiro de café fresco espalhado pela casa. O sol ainda estava nascendo quando ela saiu do quarto. Encontrou a mãe na cozinha e, para sua surpresa, Jorge já estava acordado, sentado à mesa, conversando com seu Jacó. O mais curioso era que os dois pareciam estar se entendendo melhor do que ela imaginava. "Bom dia", disse Raimunda. Jorge abriu um sorriso. "Olha só quem resolveu aparecer. Eu acordo cedo todos os dias. Então hoje você resolveu tirar férias." Raimunda revirou os olhos, mas acabou sorrindo. Dona Celina colocou uma caneca de café diante da filha e logo a conversa continuou. Jorge fazia perguntas sobre a região, sobre a plantação e sobre os produtos que os moradores costumavam vender. Diferente de muita gente que vinha de fora, ele parecia realmente interessado. Seu Jacó começou a falar das dificuldades da seca, dos anos em que a chuva ajudava mais e dos períodos em que quase tudo dependia da persistência do povo. Jorge ouvia com atenção. Quando terminaram o café, ele se ofereceu para ajudar antes de voltar para a cidade. Seu Jacó recusou de início, mas Jorge insistiu tanto que acabou acompanhando o homem até um pequeno cercado que precisava de reparos. Raimunda observou tudo da varanda. Não sabia explicar por quê, mas aquilo lhe causou uma sensação boa. Talvez porque fazia muito tempo que não via alguém disposto a ajudar sem esperar nada em troca.
Horas depois, Jorge finalmente se preparou para partir. Antes de entrar na caminhonete, olhou para Raimunda. Acho que vou passar mais alguns dias na cidade. Vai? Vou. Ela não respondeu. Tentou parecer indiferente, mas não conseguiu esconder completamente a curiosidade. Jorge percebeu. E talvez eu apareça na próxima feira. Talvez? Depende. Depende do quê? De você guardar um pouco daquele doce de leite para mim. Raimunda soltou uma risada. Isso eu posso fazer. Então temos um acordo. Com um último aceno, ele entrou na caminhonete e partiu pela estrada de terra. Raimunda ficou observando até o veículo desaparecer ao longe. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal. Ou pelo menos tentou voltar. Ela continuava preparando os doces, ajudando os pais e trabalhando como sempre fez. Mas agora existia uma diferença. Sempre que lembrava da humilhação na feira, também lembrava do momento em que Jorge apareceu. Era como se uma memória ruim viesse acompanhada de uma boa. Enquanto isso, Francisco enfrentava seus próprios problemas. O dinheiro que trouxe de São Paulo estava sendo investido num pequeno negócio na cidade. Ele acreditava que tudo daria certo rapidamente. Porém, as coisas não estavam acontecendo como imaginava. As vendas eram fracas, os gastos aumentavam e Luciana reclamava de praticamente tudo. Reclamava do calor. Reclamava da poeira, reclamava da distância das grandes cidades, reclamava até dos galos que cantavam de madrugada. Não sei como as pessoas vivem aqui, repetia várias vezes. Francisco tentava manter a paciência, mas o casamento já começava a mostrar rachaduras. Pela primeira vez, ele percebeu que a vida que imaginou construir talvez não fosse tão perfeita quanto parecia. Em uma tarde, enquanto passava pela praça, viu Raimunda de longe. Ela estava conversando com algumas freguesas e sorrindo. Apesar de tudo o que aconteceu, continuava sendo querida por todos. Francisco sentiu algo estranho. Não era amor. Não era saudade exatamente. Era um incômodo, uma sensação desagradável ao perceber que ela estava seguindo em frente. E aquela sensação aumentou ainda mais quando ouviu uma conversa entre dois comerciantes. Aquela doceira tem talento demais. Tem mesmo. Se alguém investisse nela, vendia doce até fora da Bahia. Francisco fingiu não ouvir, mas aquelas palavras ficaram ecoando na sua cabeça. Sem saber, ele estava começando a assistir de longe à ascensão da mulher que um dia desprezou. E muito em breve descobriria que havia cometido o maior erro da sua vida. Os dias passaram e a próxima feira chegou mais rápido do que Raimunda imaginava. Como sempre, ela acordou às 3 da manhã, acendeu o fogão e começou a preparar os doces. Mas, daquela vez, havia algo diferente. Sem perceber, várias vezes ela olhava pela janela enquanto trabalhava. Quando se deu conta do que estava fazendo, balançou a cabeça e riu sozinha. Você está ficando doida, Raimunda, murmurou para si mesma. Dona Celina ouviu. Falando sozinha de novo? Nada não, mãe. A mãe sorriu de canto. As mães costumam perceber certas coisas antes dos próprios filhos. Quando Raimunda chegou à feira naquela manhã, encontrou o movimento de sempre. O cheiro dos pastéis, o povo conversando alto, os vendedores anunciando mercadorias e as crianças correndo pela praça. Ela montou sua barraca e começou a atender os primeiros clientes. Mas, no fundo, sabia que estava esperando alguém. E não precisou esperar muito. Perto do meio da manhã, uma voz conhecida surgiu atrás dela. Espero que não tenha vendido todo o doce de leite. Raimunda se virou e encontrou Jorge sorrindo. Por algum motivo, sentiu o coração acelerar. Achei que você não vinha. Jorge levou a mão ao peito fingindo ofensa. Você duvidou da minha palavra. Talvez. Que crueldade. Ela acabou rindo. Jorge então colocou sobre a bancada um pequeno pacote embrulhado em papel.
Trouxe uma coisa para você. Raimunda olhou surpresa. Para mim? Pode abrir. Dentro havia um caderno bonito, simples, mas muito bem feito. As folhas estavam em branco. Eu não entendi. Jorge apoiou os braços na barraca. Toda pessoa que tem um negócio precisa anotar seus gastos, suas vendas, suas ideias e seus planos. Raimunda passou os dedos pela capa. Eu nunca tive um caderno só para isso. Agora tem. Aquele presente simples emocionou mais do que ela gostaria de admitir. Não era caro, não era extravagante, mas mostrava que alguém acreditava nela. E fazia muito tempo que ela não sentia isso. Durante o restante da manhã, Jorge ficou circulando pela feira, mas sempre encontrava um motivo para voltar até a barraca dela. Às vezes comprava alguma coisa. Às vezes fazia perguntas. Às vezes simplesmente aparecia para conversar. Em determinado momento, observando o movimento de clientes, ele comentou: "Você já percebeu que muita gente vem aqui procurando exatamente os seus doces? É porque eles gostam. Gostam muito." Jorge ficou pensativo por alguns segundos. "Você já pensou em produzir mais?" Raimunda deu uma pequena risada. "Com qual dinheiro? E se existisse uma forma?" Ela olhou para ele sem entender. Jorge então explicou que conhecia pessoas interessadas em produtos artesanais, pessoas que valorizavam alimentos feitos de forma tradicional, pessoas que buscavam justamente a autenticidade que ela oferecia. Raimunda ouviu tudo com atenção, mas também com cautela. "Isso parece bom demais para ser verdade. Eu entendo sua desconfiança. Eu não entendo nada dessas coisas. Então eu posso ajudar." Pela primeira vez, ela enxergou uma possibilidade que nunca havia considerado. Até aquele momento, seu objetivo sempre foi apenas trabalhar, ajudar os pais e sobreviver. Sonhar mais alto parecia algo distante demais. Enquanto conversavam, alguém observava tudo de longe. Francisco. Ele estava do outro lado da praça e reconheceu imediatamente a caminhonete de Jorge. Nos últimos dias, já tinha ouvido comentários sobre o rapaz hospedado na cidade. Também tinha percebido que Jorge aparecia frequentemente na barraca de Raimunda. E aquilo o incomodava mais do que deveria. Principalmente porque, pela primeira vez desde sua volta, viu Raimunda sorrindo de verdade. Não era um sorriso educado para os clientes. Era um sorriso leve, sincero. Um sorriso que ela costumava dar quando ainda acreditava nele. Francisco sentiu algo apertar dentro do peito, mas agora era tarde, muito tarde. Porque enquanto ele observava de longe, Jorge e Raimunda começavam a construir algo que nenhum dos dois ainda tinha coragem de chamar pelo verdadeiro nome. Nas semanas seguintes, Jorge passou a visitar a região com frequência. Algumas vezes aparecia na feira. Outras vezes, passava na casa de Raimunda para conversar com seu Jacó e conhecer melhor os produtos feitos pelas famílias da comunidade. Aos poucos, deixou de ser visto como um forasteiro e passou a ser tratado como alguém da casa. Dona Celina já colocava um prato a mais na mesa quando sabia que ele apareceria. E seu Jacó, que no início mal confiava nele, agora até o chamava para tomar café na varanda no fim da tarde. Raimunda observava tudo aquilo com um misto de alegria e receio. Gostava da companhia de Jorge, gostava das conversas, gostava do jeito como ele sempre conseguia fazê-la rir. Mas uma parte do seu coração ainda estava machucada. Não porque sentisse falta de Francisco, mas porque tinha medo de acreditar novamente em alguém. Jorge percebia isso. Percebia que ela sorria mais, que estava feliz quando ele chegava. Mas também percebia a muralha invisível que ainda existia entre os dois. E decidiu respeitar o tempo dela. Numa tarde de domingo, depois de uma chuva rara que havia deixado a paisagem mais bonita, os dois caminharam até um pequeno açude da região. O sertão parecia diferente quando recebia água. O cheiro da terra molhada tomava conta do ar. Os pássaros apareciam em maior número e até o verde parecia mais vivo.
Sentaram-se debaixo de uma árvore enquanto observavam o reflexo do céu na água. Durante alguns minutos, ficaram apenas apreciando o silêncio. "Posso te fazer uma pergunta?" disse Jorge. Raimunda assentiu. "Você ainda pensa nele?" Ela sabia exatamente de quem ele estava falando. Ficou alguns segundos olhando para o açude antes de responder. "Penso no que aconteceu. Jorge não disse nada, mas não sinto saudade dele." A resposta fez o coração de Jorge acelerar um pouco. "Sabe o que é mais estranho?" continuou ela. "Eu chorei tanto por alguém que não existia mais. O homem por quem eu me apaixonei ficou no passado. O Francisco que voltou de São Paulo era outra pessoa." Jorge concordou com a cabeça. "Às vezes, a maior decepção não é perder alguém. É descobrir que aquela pessoa nunca foi exatamente quem imaginávamos." Raimunda olhou para ele. "Você sempre sabe o que dizer?" Jorge sorriu. "Não, eu só erro bastante e aprendo um pouco no caminho." Ela riu. E Jorge percebeu mais uma vez como aquele sorriso era bonito. Nos meses seguintes, os planos que haviam começado como simples conversas começaram a se tornar realidade. Com orientação de Jorge, Raimunda passou a organizar melhor as vendas, ampliar a produção e até fornecer doces para algumas cidades vizinhas. O caderno que ele havia dado logo ficou cheio de anotações. Pela primeira vez na vida, ela sentia que seus sonhos não precisavam ser pequenos apenas porque nasceu num lugar simples. Enquanto isso, a situação de Francisco piorava. O negócio que ele tentou abrir não prosperou. As dívidas começaram a aparecer. Luciana estava cada vez mais insatisfeita e já falava constantemente em voltar para São Paulo. As discussões se tornaram frequentes e, em meio a tudo isso, Francisco passou a observar Raimunda com outros olhos, não porque tivesse voltado a amá-la, mas porque começou a perceber o valor que ela sempre teve e que ele ignorou. Certa tarde, ele criou coragem e foi até a casa dela. Encontrou Raimunda na varanda, organizando algumas encomendas. Por um instante, ela sentiu o coração apertar. Não por amor, apenas pelas lembranças. "O que você quer, Francisco?" perguntou calmamente. O homem abaixou os olhos. Pela primeira vez, parecia menor do que ela se lembrava. "Conversar." Raimunda fechou o caderno devagar. E naquele momento, sem saber, estava prestes a encerrar de vez o capítulo mais doloroso da sua vida. Francisco permaneceu alguns segundos em silêncio na varanda. Parecia procurar as palavras certas, mas talvez elas simplesmente não existissem. Raimunda aguardou com calma. Já não sentia raiva como antes. A dor tinha diminuído com o tempo. E no lugar dela surgiu algo muito mais poderoso, a certeza do próprio valor. "Eu cometi um erro", disse Francisco por fim. Raimunda não respondeu. "Quando fui para São Paulo, achei que minha vida seria diferente. Achei que estava deixando tudo para trás e começando algo melhor." Ele abaixou a cabeça. "Mas eu fui um tolo." Raimunda continuou ouvindo em silêncio. "Luciana quer voltar para São Paulo. O negócio não deu certo. Nada saiu como eu imaginei." Então ele respirou fundo. "Eu queria uma segunda chance." Raimunda fechou devagar o caderno de anotações que segurava nas mãos. O mesmo caderno que Jorge havia lhe dado. "Uma segunda chance para quê?" Francisco levantou os olhos. "Para nós." Raimunda ficou alguns segundos olhando para ele. Anos atrás, ouvir aquelas palavras teria sido tudo o que ela mais desejava. Mas não agora. Não depois de tudo. "Você não está pedindo uma segunda chance para nós, Francisco." Ele franziu a testa. "Como assim?" "Você está pedindo uma segunda chance para si mesmo." O silêncio tomou conta da varanda. "Quando eu precisei de você, você me abandonou. Quando eu esperei por você, você me esqueceu. Quando eu merecia respeito, você me humilhou na frente de toda a cidade." Francisco não conseguiu responder. "E sabe o que foi pior?"
continuou ela. Não foi você ter se apaixonado por outra pessoa. Foi ter fingido que eu não existia. As palavras acertaram Francisco em cheio. Pela primeira vez, ele pareceu compreender o tamanho do estrago que havia causado. Me perdoa. Raimunda sorriu com gentileza, um sorriso sem rancor. Eu já perdoei você. O rosto dele se iluminou por um instante. Mas ela continuou. Só não amo mais você. Francisco sentiu o golpe, porque percebeu que era verdade. Não havia mágoa na voz dela, não havia vingança, apenas sinceridade. E isso tornava tudo definitivo. Alguns minutos depois ele foi embora, sem insistir, sem discutir. Pela primeira vez, aceitando as consequências das próprias escolhas. Raimunda observou a estrada vazia por alguns instantes. E então voltou para dentro de casa. Nos meses seguintes, sua produção de doces cresceu ainda mais. Os bolos, cocadas e doces de leite passaram a chegar em outras cidades. O nome de Raimunda começou a ser conhecido em toda a região. Mas o que mais a fazia feliz não era o dinheiro, era ver os pais tranquilos, sem tantas preocupações. Era saber que todo o esforço de anos finalmente estava dando resultado. E claro, havia Jorge, sempre presente, sempre incentivando, sempre comemorando cada conquista dela, como se fosse dele também. Até que numa noite de festa junina da comunidade, sob um céu cheio de estrelas e cercados pelo som do forró, Jorge tomou coragem. Os dois estavam sentados num banco simples de madeira, observando a movimentação da festa. Posso te confessar uma coisa? Perguntou ele. Raimunda sorriu. Pode? Jorge respirou fundo. Algo raro para alguém normalmente tão confiante. Eu me apaixonei por você naquele dia da feira. Ela arregalou os olhos. Jorge deu uma risadinha nervosa. Eu sei. Parece loucura. Um pouco. Mas é verdade. Raimunda sentiu o coração acelerar. Você estava chorando, com o pé machucado e o mundo desabando na sua cabeça. E mesmo assim, eu achei você a mulher mais bonita que já tinha visto. Os olhos dela ficaram marejados. Jorge, mas não foi sua beleza que me fez ficar. Foi sua força, sua bondade, seu jeito de cuidar de todo mundo. Ele segurou a mão dela. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, se você permitir. Raimunda sorriu através das lágrimas, daquelas lágrimas boas que aparecem quando o coração está feliz demais. Eu permito. Meses depois aconteceu o casamento. Simples, como eles queriam. A igreja ficou cheia. A praça ficou cheia. O povoado inteiro parecia estar comemorando junto. Dona Celina chorou do começo ao fim da cerimônia. Seu Jacó tentou disfarçar, mas também enxugou os olhos várias vezes. E quando Raimunda entrou na igreja, Jorge não conseguiu esconder a emoção, porque finalmente estava vendo a mulher que amava caminhando em sua direção. Anos depois, muita gente ainda contava a história da doceira da feira que acordava às 3 da manhã para trabalhar. A moça que foi abandonada pelo noivo. A mulher que transformou a dor em força e que encontrou um amor muito maior do que jamais sonhou. Porque às vezes a vida fecha uma porta da forma mais dolorosa possível, mas apenas para abrir outra muito melhor. E você? Se estivesse no lugar de Raimunda, teria conseguido perdoar Francisco depois de tudo o que ele fez? 5 anos se passaram. Muita coisa mudou na vida de Raimunda e Jorge, mas algumas coisas continuaram exatamente como deveriam ser. Depois do casamento, Jorge tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Em vez de levar Raimunda para morar numa cidade grande, decidiu investir ainda mais naquela região da Bahia. Durante suas viagens de trabalho, ele havia conhecido muitos lugares bonitos, mas nenhum deles tinha conquistado seu coração como aquele pedaço de sertão onde encontrou o amor da sua vida. Pouco tempo depois, comprou uma linda propriedade rural próxima ao povoado onde Raimunda nasceu.
Era um lugar cercado por árvores frutíferas, com um açude que ficava ainda mais bonito depois das chuvas, uma varanda espaçosa e uma vista que permitia admirar o pôr do sol todas as tardes. Raimunda se apaixonou pelo lugar desde o primeiro dia. Mas isso não significava que ela tivesse ficado presa ali. Muito pelo contrário. Como Jorge trabalhava viajando, negociando produtos e investindo em pequenos produtores de várias regiões, ele fazia questão de levá-la junto sempre que podia. Nos primeiros meses de casamento, os dois viajaram bastante. Conheceram praias que Raimunda só tinha visto em fotografias, passearam por cidades históricas, caminharam de mãos dadas por lugares que ela jamais imaginou conhecer. Jorge adorava observar o brilho nos olhos dela cada vez que descobria algo novo. A lua de mel durou muito mais do que algumas semanas. Para os dois, parecia que nunca terminava. Mesmo depois de casados, continuavam encontrando motivos para viajar juntos. Mas havia uma coisa curiosa. Não importava quantos lugares bonitos conhecessem, Raimunda sempre sentia felicidade ao voltar para casa. Aquele pedaço do sertão continuava sendo seu lugar favorito no mundo. Foi ali que nasceram seus 2 filhos, Rosa e Gabriel. Os dois cresceram correndo pelo quintal, subindo em árvores, colhendo mangas, cajus e umbus, brincando perto do açude e acompanhando a mãe nas receitas de doces. Rosa adorava ajudar a mexer as massas dos bolos. Gabriel preferia provar tudo escondido antes mesmo de ficar pronto, e Jorge fingia não perceber. As manhãs naquela casa continuavam começando cedo, mas agora Raimunda acordava com o coração leve. Muitas vezes encontrava Jorge sentado na varanda tomando café enquanto observava o nascer do sol. "Bom dia, minha doceira favorita. E existe outra?" Nem em sonho. Ela sempre sorria. Mesmo depois de anos de casados, Jorge continuava tratando Raimunda com o mesmo carinho do primeiro dia. Nas noites mais agradáveis, sentavam-se juntos na varanda, enquanto os filhos brincavam pelo terreiro. Às vezes, observavam as estrelas. Às vezes, ouviam os grilos cantando. Às vezes, apenas aproveitavam a companhia um do outro, porque aprenderam que a verdadeira felicidade quase nunca faz barulho. Os doces de Raimunda se tornaram conhecidos em várias cidades da região. Com o apoio de Jorge, ela ampliou o negócio e passou a ajudar outras mulheres do sertão, criando oportunidades para famílias que também precisavam de uma chance. Isso a deixava ainda mais feliz. Certa tarde, enquanto observava Rosa e Gabriel correndo pelo quintal atrás de algumas galinhas, Raimunda lembrou da jovem que um dia chorou ajoelhada no chão da feira. A jovem que acreditava ter perdido tudo. Jorge percebeu seu silêncio e sentou-se ao seu lado. "No que está pensando?" Ela sorriu. "Que se alguém tivesse me contado tudo isso naquele dia da feira, eu jamais teria acreditado." Jorge segurou sua mão. "Ainda bem que você não desistiu da felicidade." Raimunda apoiou a cabeça em seu ombro. O sol começava a se pôr atrás dos morros, pintando o sertão de dourado e laranja. Ela observou aquela paisagem que amava desde criança e sentiu o coração se encher de gratidão, porque o amor verdadeiro não a arrancou de suas raízes. Também não a impediu de conhecer o mundo. Jorge lhe mostrou lugares que ela nunca sonhou visitar, mas também lhe deu algo ainda mais valioso, a liberdade de continuar sendo quem sempre foi. E assim, entre viagens, doces, risadas, filhos, trabalho honesto e muito amor, Raimunda e Jorge construíram uma história que o povo da região contou durante muitos anos. A história da doceira da feira que perdeu um noivo, mas encontrou um amor infinitamente melhor. Antes de sair do vídeo, comenta o que achou desse romance. E não esqueça de compartilhar nosso vídeo com alguém que também gosta de uma bela história de amor. Comenta e curte, pois é uma forma de apoiar o canal e é grátis. Te espero no próximo vídeo. Até mais, meus amores.